Há muitos anos, as plantas e as abelhas desenvolvem um hábito mútuo de cooperação. À medida que as abelhas polinizam as plantas oferecem recursos para esses polinizadores desenvolverem as suas colônias, mas nem sempre é tão bom assim. Existem algumas plantas que apresentam toxicidade nos recursos que oferecem aos polinizadores. Em alguns casos, elas podem acabar exterminando uma colônia toda de um inseto polinizador, como por exemplo, uma colônia de abelha. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 plantas mais tóxicas para as abelhas e como você vai fazer de um jeito simples para evitar que as abelhas que estão em volta de você acabem morrendo por conta dessas 4 plantas. Mas antes de qualquer coisa, editor, por favor, roda a vinheta. Antes de começar a falar do top 4 dessas plantas mais tóxicas para as abelhas, eu tenho um convite para fazer para você. Se você gosta dos conteúdos que a gente compartilha aqui no canal Abelhando Mundo Afora, por favor, mostre isso pra gente. Curte esse vídeo aqui e já se inscreve no canal para acompanhar cada vez mais vídeos e conteúdos fantásticos e preparados com muito carinho e muito conhecimento para vocês, amantes das abelhas brasileiras. Eu conto com você aqui junto com a gente pra gente formar a maior comunidade de meliponicultores, de criadores de abelhas nativas do Brasil. Então clica ali antes da gente já começar o conteúdo, para você começar o conteúdo já sendo um abelhudo inscrito no canal. Bom, e agora que você se inscreveu, então bora pro top 4 das plantas mais tóxicas para as abelhas. Em quarto lugar, a gente tem o tabaco. Muito conhecido e difundido em todo o Brasil, o tabaco é a planta utilizada para a produção do cigarro de corda ou daquele cigarro de palha, que é justamente esse feito em áreas rurais, de interior, por pessoas mais tradicionais, né? Onde as folhas são secas, cortadinhas e preparados então aqueles cigarros de corda. O tabaco, por sua vez, ele tem essas florzinhas de coloração arroxeada. É uma inflorescência muito bonita. As abelhas podem acabar assim aproveitando do néctar e do pólen dessa planta, mas isso pode ter sérias consequências para as colônias. Em algumas pesquisas, o néctar do tabaco apresentou um pequeno grau de toxicidade às colônias das abelhas que coletaram esse néctar e levaram até o ninho. A toxicidade ela foi identificada principalmente no estágio larval das abelhas, quando as larvas são alimentadas com pólen e o néctar do tabaco misturado ali com alguns outros recursos. Quando utilizado para alimentação das larvas, o néctar do tabaco apresentou uma pequena taxa de mortandade dessas larvas. E é por conta dessa pequena taxa que o tabaco ficou então em quarto lugar da nossa lista de plantas mais tóxicas para as abelhas. Em terceiro lugar, temos uma planta nativa do Brasil, o barbatimão, uma planta pertencente ao gênero Stryphnodendron, que é composto por uma série de plantas, uma série de barbatimão, um diferente do outro. Mas o principal causador de problemas para as abelhas foi o barbatimão verdadeiro, o Stryphnodendron adstringens. Apesar do seu néctar ser muito utilizado para a coleta de recursos das abelhas e ser um néctar com uma concentração de açúcares relativamente boa para a produção de mel, o pólen do barbatimão apresentou efeitos tóxicos quando coletado pelas abelhas e utilizado na alimentação das larvas das suas colônias. Nas pesquisas, o pólen do barbatimão, quando usado na alimentação das larvas, ele apresentou sintomas nas larvas muito semelhante ao encontrado numa doença para as abelhas chamada de cria ensacada brasileira, que acomete principalmente as colônias de abelha com ferrão, as apis mellifera. E essa mortandade causada por esse efeito semelhante ao dessa doença, ele aconteceu por conta da presença elevada de taninos no pólen do barbatimão, que apresentaram justamente esse efeito tóxico sobre o desenvolvimento larval das abelhas, esse estágio inicial dentro da célula de cria. E em segundo lugar, temos uma planta muito conhecida e utilizada por quem tem jardins ou cultivos agrícolas, o nim indiano. O nim indiano é a planta que dá origem ao popular e famoso bioinseticida conhecido como óleo de nim, justamente um extrato das sementes do nim indiano. O óleo de nim, ele teve efeitos fantásticos em diversas pesquisas quando utilizado no controle de pragas agrícolas, com algumas colônias de insetos, de cochonilhas, entre outros insetos, mas também incluindo as abelhas. Apesar das abelhas adultas não terem sofrido nenhum problema por conta do composto presente no óleo de nim, que tem o efeito inseticida, que é a azadiractina, as abelhas jovens, ao sair da célula de cria, no momento de desoperculação e eclosão da célula, elas não conseguiram sair por conta própria, inviabilizando toda a cria que estava por nascer,
com isso prejudicando diretamente o desenvolvimento das colônias. Então, apesar de não causar problema para as abelhas adultas, o ninho acabou causando problemas para as abelhas jovens que estavam eclodindo das células de cria da colônia. E em primeiríssimo lugar temos talvez uma das plantas mais tóxicas para as abelhas no mundo todo, a Spathódia, cujo nome científico é Spathódia campanulata. A Spathódia é uma das plantas mais tóxicas para as abelhas por conter em suas flores um composto conhecido e descrito pelos cientistas como uma mucilagem. Em estudos, após ser verificado mais de 200 insetos mortos nas flores da Spathódia, ficou comprovado que essa mucilagem produzida pela flor, quando misturada ao néctar, causou um efeito nocivo em até 95,2% das larvas que eram alimentadas com esse composto, além também de exterminar grande parte dos insetos adultos, das abelhas adultas que chegam até essa flor para coleta de alimento, por conta da viscosidade excessiva justamente dessa mucilagem que acabava prendendo os insetos na hora da coleta do alimento e matando eles afogados na flor. E os que acabavam conseguindo retornar para a colônia incluíam esse néctar com mucilagem tóxica na alimentação das larvas, e isso acabava gerando uma perda de quase todas as larvas durante o estágio de desenvolvimento larval dentro da célula de cria nas colônias estudadas. E agora que você sabe disso, provavelmente você está se perguntando, mas Gabriel, como é que eu vou fazer para proteger as abelhas que estão perto de mim ou as minhas abelhas dos efeitos nocivos dessas plantas tóxicas? E eu te respondo, existe uma solução muito simples para você conseguir fazer isso. É só desviar a atenção das abelhas da coleta de alimento dessas plantas para outras plantas que são melhores para elas e também mais atrativas. Quando a gente planta plantas de qualidade, o pasto correto para alimentar as abelhas que estão perto da gente, elas não vão mais considerar a coleta de alimento nessas plantas tóxicas, que nesses 4 casos que eu citei, não são tão atrativas quanto muitas das plantas que eu ainda vou citar nesse vídeo. Então, plantar pasto bom, de qualidade, é a melhor estratégia para evitar que as suas abelhas, ou as abelhas que estão perto de você, tenham problemas na coleta de néctar tóxico nessas 4 plantas que foram apresentadas. E agora que você sabe disso, eu vou te passar uma lista de 20 plantas que são as melhores para oferecer tanto néctar quanto pólen para a coleta de alimento das abelhas que estão perto de você, e assim desviar a atenção delas dessas plantas tóxicas que causam problemas às colônias. Entendido isso, separa um caderno e uma caneta para você anotar os nomes e bora para a listinha que eu separei para vocês. A primeira planta que foi excelente para a coleta de alimento das abelhas foi a algaroba, essa plantinha que vocês estão vendo na imagem aí, seguida do amor agarradinho, a acácia, a jabuticabeira, uma frutífera muito visitada pelas abelhas e também muito desejada para coleta de néctar, assim como a pitangueira, o margaridão, a aroeira vermelha, muito visitada por abelhas sem ferrão de pequeno porte, como jataí, iraí e as mirins, o sabugueiro, manjericão e alfavacão, a salsa, o cosmos, pau-brasil, foi uma planta visitada por mais de 10 gêneros diferentes de abelhas sem ferrão, os ipês variados como ipê roxo, ipê amarelo, a marianinha, uma planta herbácea de pequeno porte, mas que tem uma floração abundante, a Ora pronobis, conhecida como carne vegetal, uma quantidade de proteína excelente para nós humanos, e oferece também um pólen com uma extrema quantidade de proteína para as abelhas coletarem alimento. O urucum ou coloral, a grumichama, o alecrim e também alecrim do campo, a malva e a beldroega, que é uma planta excelente para oferecer pólen para as abelhas de pequeno porte. E agora que você já conhece as plantas boas para oferecer alimento para suas abelhas, o grande segredo desse vídeo aqui é: tenha plantas boas por perto e proteja as abelhas que estão perto de você do efeito nocivo dessas 4 plantas tóxicas que eu apresentei para vocês aqui nesse vídeo. E é claro, se você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo nos seus grupos de família, grupos de amigo, para que as pessoas também conheçam as plantas tóxicas, mas mais importante, as plantas que são boas para alimentar as nossas abelhas, e possam também plantar nas suas casas
casas, aumentando as plantas boas, o pasto de qualidade, para consequentemente viabilizar o bom desenvolvimento dos polinizadores no nosso país. As abelhas precisam de você e precisam da sua ajuda. Eu e elas estamos contando com o seu compartilhamento. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar cada vez mais vídeos como esse, preparados com muito carinho aqui por nós do Abelhando Mundo Afora. Um grande abraço do maior abelheiro de todos e eu espero vocês nos próximos conteúdos aqui do canal. Fui, pessoal!